Muito bem, eu quero convidar todos que abram as suas Bíblias, por favor, em Oséias. Oséias, capítulo número 1. Nós vamos ler apenas 2 versículos. Vamos ler os versículos número 8 e versículos número 9. Depois de ter desmamado Lo-Ruhamá, Gomer ficou grávida mais uma vez e deu à luz a um filho. E o Senhor disse: ponha nele o nome de Lo-Ami, porque vocês não são o meu povo, nem eu serei o seu Deus. Oremos. Senhor Deus da glória, te louvamos por tua palavra. Rogamos nesse instante que o Senhor, por tuas misericórdias, aquiete o nosso coração, tire toda agonia, ansiedade, angústia, tudo aquilo que possa nos atrapalhar nesse instante de ouvir e aprender a tua palavra. A sede que a gente costuma ter quando está ouvindo a palavra, tire de nós vontade de ir ao banheiro. Que o Senhor nos ajude a nos concentrar e mergulhar de um modo profundo na tua palavra. Usa o exemplo do teu servo, o profeta Oséias, para nos converter a ti e fazer de nós gente cada vez mais parecido com o teu Filho amado Jesus Cristo. Em nome de Jesus nós te agradecemos, pois sabemos que se o Senhor não nos ajudar agora no entendimento da tua palavra, nada mais e nenhuma outra ferramenta que este mundo possa nos oferecer poderá nos ajudar. Então, em nome de Jesus, fala aos nossos corações. É o que eu te peço, te rogo pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, grato, todos nós digamos amém. Amém. Você já foi rejeitado? Já sofreu alguma espécie de rejeição? Uma das piores sensações que o homem pode ter na vida é a da rejeição. É ser rejeitado. Os adolescentes sofrem com isso quando são rejeitados na escola. Os profissionais sofrem com isso quando são rejeitados no trabalho. Os políticos sofrem com isso quando são rejeitados nas eleições. A rejeição, por todos os lados, ela é ruim. Ela machuca. Ela dói. Mas há uma rejeição a qual nós devemos nos preocupar muito mais do que qualquer outra que a gente sofra nesta vida. Há uma rejeição da qual nós devemos colocar nossas barbas de molho, ficarmos de orelha em pé, para não sofrê-la na nossa existência. Exatamente isso que está acontecendo aqui nos versos que nós lemos. Do versículo 2 ao versículo 9 deste capítulo, nós temos o registro histórico da família do profeta Oséias. Primeiro temos o seu casamento, que simboliza a infidelidade espiritual do povo de Israel. Nós já vimos isso aqui. Segundo, nós temos o seu primeiro filho, que simboliza o juízo de Deus que viria por causa da soberba do reino do norte. Em terceiro lugar, nós temos seu segundo filho, que eles perderam a compaixão de Deus para com eles. O primeiro filho era Jezreel, o segundo Lo-Ruhamá. E agora chegamos ao registro do seu terceiro filho, o qual simboliza o clímax do juízo de Deus sobre o reino do norte. É possível que tenha se passado aí de 2 a 3 anos de um filho até que chegasse o outro, porque
esse era normalmente o tempo que se levava para desmamar uma criança. Isso significa que Deus ainda suportou o reino do norte, as 10 tribos do norte, pecando contra ele, por todo esse período, até chegar ao terceiro filho de Oséias, e colocar nele um nome que anunciaria de uma vez por todas o grau máximo de seu juízo sobre eles. Desta vez, Deus não mais mandaria pestes, nem mandaria espada, nem fome, nem serpentes para morder o povo, e nem o chão se abriria sob seus pés e a terra os engoliria. Não. Desta vez, seria o pior de todos os castigos que Deus pode dar a uma nação, a saber, que Deus não mais andaria com eles. Eles não eram mais o seu povo, e nem Deus era o seu Deus. Ou seja, sempre que alguém olhasse para o terceiro filho de Oséias, para o terceiro filho do profeta, ali estava o símbolo claro do rompimento da presença de Deus, da companhia de Deus, da pessoa do Senhor para com o povo de Israel. Isso é forte, mas é verdadeiro. Entender que o povo da aliança, o povo que gozou de muitos privilégios, bênçãos, milagres, livramentos, que ouviu a grandes profetas como Elias, como Jeremias, como Oséias e outros grandes profetas, o povo da aliança, esteja exatamente perdendo, sendo rebaixado à ordem dos comuns, sendo entregue aos ídolos, sendo um povo desprezado, uma nação rejeitada. Por que Deus rompeu com o povo de Israel? Eis aqui algumas respostas. Em primeiro lugar, vamos para o óbvio. Porque o povo que se dizia de Deus não mais se comportava como o povo de Deus. Eu vou repetir isso aqui. Porque o povo que se dizia de Deus não mais se comportava como o povo de Deus. O foco aqui é comportamento, estilo de vida. Então, quando Deus diz assim no versículo número 9, ponha nele o nome de Lo-Ami, eu quero que você grife essa palavra, Lo-Ami, esse nome. Esse é um nome hebraico que quer dizer não meu povo. Em algumas Bíblias tem lá embaixo, aí no pé, no rodapé, dizendo, explicando o que significa não meu povo. Em algumas outras traduções já vem a própria tradução dizendo não meu povo. Esse título não veio de graça, mas foi provocado, buscado, procurado por eles. Deus tinha prescrito a maneira correta de como eles deveriam andar, de como eles deveriam viver, se comportar na condição de seu povo, de povo que tinha uma aliança com Deus. Todavia, não era assim que eles estavam vivendo. E o comportamento deles o denunciavam. A maneira que eles estavam vivendo denunciavam que eles não eram mais o povo de Deus. Por exemplo, está com Oséias aí aberto, veja o capítulo número 2, versículo número 13. Eu a castigarei pelos dias dos Baalins, nos quais lhe queimou incenso, falando sobre a nação, e se enfeitou com os seus pendentes, com as suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Veja agora o capítulo 4, versículo 1 a 3. Diz: filhos de Israel, escutem a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma controvérsia contra os moradores da terra. Não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra, mas apenas juramento falso, mentira e assassinato, roubo e adultério, a violência e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, e todos os seus moradores desfalecem juntamente com os animais do campo,
e com as aves dos céus, e até os peixes do mar estão morrendo. Agora veja o verso número 12 do capítulo 4. O meu povo consulta os seus ídolos de madeira, e um pedaço de pau lhe dá resposta, porque o espírito de prostituição os enganou, e eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Vá agora para o capítulo número 6, versículo número 7. Mas eles transgrediram a aliança, como Adão. Eles foram infiéis a mim. Vá para o capítulo 9 agora, por favor. Chegaram os dias do castigo. Chegaram os dias da retribuição. Israel ficará sabendo, o profeta é um tolo e o homem de espírito é um louco, por causa da abundância da sua iniquidade, ó Israel, e do seu imenso ódio. Vá agora para o capítulo número 13. Olha como eles estavam vivendo. Capítulo 13, verso 1 e 2. Quando Efraim falava, havia tremor. Foi exaltado em Israel, mas ele se fez culpado por causa de Baal e morreu. Agora pecam cada vez mais, e da sua prata fazem imagens de fundição, ídolos segundo o seu conceito, todos obra de artífices, e dizem, ofereçam sacrifícios a eles. Chegam até beijar esses bezerros. Veja o versículo número 12 do capítulo 13. As iniquidades de Efraim estão atadas juntas. O seu pecado está armazenado. Perceba, a vida diária e o culto deles não era mais uma vida e nem um culto que correspondia à vida e culto de um povo de Deus, de gente de Deus. Os sacerdotes trabalhavam para os ídolos e o povo vivia para seus prazeres carnais, seus prazeres mais vil, mais perversos. A vida civil deles era marcada por corrupção, como a gente viu, homicídio sobre homicídio, mentiras, falcatruas, desordens, desrespeito aos estatutos de Deus, falta de amor e de empatia uns com os outros, etc. Aí a gente pergunta, por que Deus manteria de pé uma aliança que somente uma parte estava disposta a cumprir? Por que Deus manteria os benefícios da sua aliança, os benefícios da sua presença, se eles rejeitavam a presença do Senhor? Porque o Senhor andaria com eles se eles não mais queriam andar com Deus? O ponto-chave aqui para mostrar que eles não queriam andar com Deus era exatamente o quê? O comportamento, o estilo de vida que eles não queriam levar como um povo de Deus, como um povo santo, como um povo justo, como um povo maduro na palavra, como um povo que tem a Deus, como um povo que não aceita mentiras, não aceita mendácias, perversidades. Pois bem, eles estavam fazendo tudo ao contrário do que rezava a lei de Deus, desprezando, rejeitando os estatutos do Senhor, não aceitavam mais ser pastoreados por Deus, não aceitavam mais ser pastoreados pelo Senhor, não aceitavam mais ser pastoreados pela palavra de Deus. Aí se pergunta, como Deus andaria com um povo desse? Pergunta aos irmãos, pode dizer que é filho de Deus aquele que não se comporta conforme a vontade dele? Pode ser considerado povo de Deus, igreja de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, aquele que não obedece à palavra dele? Pode ser identificado como filho de Deus aquele que troca o Senhor por qualquer gota de prazer em outro lugar? A maneira mais simples de você saber de qual país determinada pessoa é exatamente se você analisar e observar o comportamento dela. Seus modos, sua conduta, seu comportamento. Se você cruzar na rua
com um determinado homem usando uma saia xadrez, conhecida como kilt, logo você associará essa pessoa à Escócia. Se você cruzar na rua com alguém falando um castelhano pesado, horrível de entender, e dizendo que o Maradona foi o melhor jogador de futebol do mundo, logo você vai entender que está falando com um argentino. Ou se você passar na rua e conversar com alguém e alguém disser que o Pelé foi o maior jogador do mundo, você vai entender que está falando com um brasileiro. A conduta fala exatamente de que nação você é, o seu comportamento, o seu modo de falar, os valores que você defende, os símbolos que você sustenta. Tudo isso torna identificável. Logo, não adianta eu me arrogar de filho de Deus, de povo de Deus, de igreja de Deus, se eu não me comporto como tal em todos os quadrantes da minha vida, concordam? Vocês concordam? Quando Pedro estava para negar a Cristo pela terceira vez, ele foi identificado entre os que ali estavam pela seguinte característica. Vocês lembram qual era essa característica? Venham comigo, por favor, a Mateus capítulo número 26. Mateus 26. Mateus 26, nós vamos ler 2 versículos. 73 e 74. Diz assim a palavra de Deus. Pouco depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Então, ele começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E no mesmo instante, o galo cantou. Veja, o teu modo de falar o denuncia. Ou, como diz na NTLH, o seu modo de falar mostra que de fato você também é um deles. Mostra que você é um deles, o seu modo de falar. Nosso modo de falar, porventura, irmãos, nos identifica como cristãos, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, na nossa escola, na nossa faculdade. Nos identifica como filhos de Deus. Seu modo de falar em casa, aonde você está, seu modo de fazer negócios, seu modo de comprar, seu modo de vender, seu modo de estudar, seu modo de se vestir, seu modo de acessar a internet, lhe identifica como filho do Altíssimo ou não? Lhe identifica como povo de Deus ou não? Lhe identifica como aqueles que temem a Deus ou não? João escreveu algo a esse respeito magnífico, deixando claro como que o cristão deve andar. Ele disse o seguinte, abra sua Bíblia comigo na primeira carta de João, capítulo de número 2, João 2, primeira carta de João, capítulo de número 2, versículos de número 3 a 6. E nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Olha só, quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. João deixa claro que um cristão genuíno é alguém que vive como Cristo viveu neste mundo. Irmãos, esta é a hora de fazermos um autoexame, analisar se de fato andamos como Cristo andou.
se podemos ser identificados com Cristo em nosso comportamento. Porque se nosso comportamento é semelhante ao estilo de vida do mundo, nós não somos povo de Deus. Se temos prazer e encanto com o comportamento do mundo, se é aquilo lá que a gente acha bonito, que a gente acha maravilhoso, que a gente acha encantador, que a gente tem inveja, nós não fazemos parte do povo de Deus. Se os modelos, as referências, os influencers do mundo são pessoas que, ao pregarem um estilo de vida apartado da vontade de Deus, é isso que enche o nosso coração, muito dificilmente a gente faz parte do povo de Deus. Porque nosso comportamento deve ser o comportamento do povo de Deus, segundo a vontade de Deus, não segundo o mundo, mas segundo a palavra de Deus, seus mandamentos, sua santa vontade. Aqui está a explicação por que Deus rompeu com aquele povo. Por que Deus não quis mais andar com aqueles jovens, não quis mais andar com aquelas mulheres, não quis mais andar com aqueles homens, não quis mais andar com aqueles idosos, não quis mais andar com aquelas crianças. Deus não quis mais. Por quê? Porque eles se diziam povo de Deus, mas o seu dia a dia, a sua vida prática, o seu pé no chão, evidenciava o oposto, o contrário. Eles viviam como pagãos, viviam como ímpios, adorando ídolos, bezerros de ouro. E aqui é uma ótima oportunidade também para a gente procurar os ídolos do nosso coração. Quais são os ídolos do seu coração? Quais são os bezerros de ouro que você adora durante a semana? Quais são os bezerros de ouro que lhe aparta da presença de Deus? Quais são os bezerros de ouro que faz você caminhar à margem da vontade de Deus, da santa palavra de Deus? Quais são? Você sabe. Responda para você. Toda conduta santa, piedosa, temente, obediente a Deus não era mais encontrado na vida deles. Daqueles homens que viviam no Reino do Norte. Reino do Norte, 10 tribos. Reino do Sul, 2 tribos. Benjamim e Judá. E no Reino do Norte já não se achava mais temor, piedade, amor, santificação. Aqui está o nosso Senhor dizendo para eles: Ló, ami. Olhem para esse menino e lembrem quem vocês são. Ló, ami. Vocês não são mais meu povo. Por que Deus rejeitou este povo? Segundo lugar, porque a honra de Deus não podia estar associada a um povo de comportamento continuamente pecaminoso. Veja que na parte B do versículo, Deus disse: ponha nele o nome de Ló-ami. Aí ele vai dizer por quê. Aí ele diz: porque vocês não são o meu povo. Você diz: mas é a mesma coisa, pastor, que eu estava falando antes. Não, é bem parecido, mas tem um detalhezinho aqui que é importante frisar e a gente vai trabalhar em cima dele. Deus agora aqui está aplicando o significado de Ló-ami na prática. Está dizendo que aquele terceiro filho do profeta significa que o Reino do Norte não é mais o povo dele. Agora entenda. Não há dúvidas de que Deus deixou de andar com eles, porque sua honra, como um Deus santo, estava sendo jogada na lama, no desprezo. Seu nome estava sendo blasfemado entre os pagãos. Deus não seria levado a sério por nenhum dos povos da terra se permanecesse ligado a eles, abençoando eles, permanecendo com eles, caminhando com eles. Quanto mais Deus permanecesse com esse povo rebelde, mais desmoralizado ficaria seu nome entre os pagãos que viviam vizinhos a Israel. Portanto, em defesa de sua honra, de sua santidade, Deus rompeu com o Reino do Norte. Rompeu. É sempre bom lembrarmos da santidade de Deus, irmãos.
Esse é um ponto que nós costumamos esquecer, às vezes, da nossa segunda ao sábado. A santidade de Deus. Deus é um Deus santo. Deus vela por seu nome. Deus vela por sua santidade, por sua honra, por sua glória. Deus não brinca com isso. Deus não leva isso em fogo baixo. Deus leva isso a sério. Vocês devem lembrar quando Isaías teve a visão do trono de Deus e viu serafins que voavam por cima dele e clamavam uns para os outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 6:3. Em Apocalipse capítulo 4, versículo 8 está escrito: E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Em Ezequiel capítulo 36, verso 23 diz: Vindicarei a santidade do meu nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio dela. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Deus zela por seu santo nome. Deus zela por sua honra, sua santidade, sua glória entre as nações. E o fato de Deus não mais querer andar com esse povo rebelde é porque Deus já sabia de um ditado que a gente só vem saber depois na vida. Deus já sabia do seguinte ditado: me diz com quem tu andas e eu te direi quem és. Deus não anda com quem desobedece obstinadamente a sua palavra. Deus se aparta o seu nome daqueles que teimam em seguir pecando, tenaz e obstinadamente contra ele. Irmãos, saber dessa verdade bíblica deve nos deixar alerta quanto ao fato de se Deus é honrado ou não por nós. Por nosso testemunho. Por exemplo, Deus não anda com quem vive continuamente quebrando os 10 mandamentos. O primeiro mandamento diz que não devemos ter outros deuses diante do Senhor. O que era que esse povo fazia? Adorava os ídolos. Levantava ídolos e prestava culto aos ídolos. Baal, Azerá e tantos outros ídolos. Mas o primeiro mandamento diz que não devemos ter outros deuses diante do Senhor. Agora falando para nós, vez por outra, nós também. Lá estamos transformando o entretenimento em um Deus que toma conta do nosso tempo de culto. Estamos transformando um filho, a quem amamos muito, em um Deus, o qual vivemos para satisfazer seus caprichos. Transformamos o nosso trabalho em um Deus, porque temos que ganhar mais dinheiro. Transformamos o próprio dinheiro em um Deus. Por isso temos até dificuldades de dizimar e ofertar na casa de Deus e de abençoar missionários mundo afora. Porque dizemos que não, Deus não precisa de dinheiro. É óbvio que Deus não precisa de dinheiro. Quem não sabe disso? Qualquer criança de 3 anos sabe que Deus não precisa de dinheiro. Quem precisa é a obra de Deus, é o povo de Deus, são os missionários. São aqueles que fazem a obra de Deus, que se afadigam na palavra. Esses sim precisam ser sustentados. E pelo povo de Deus é responsabilidade nossa. Muitos outros transformam a família em um ídolo. A família. Eu pergunto, como Deus andará com um povo que não quer andar com ele, obedecê-lo, se submeter aos seus mandamentos? Como? Como Deus dará o seu nome, a sua honra a um homem ou uma mulher que vive mais para si mesmo do que para ele?
Em Gênesis capítulo 5 está escrito que Enoque andou com Deus. Só que o contrário também é verdadeiro. Deus andou com Enoque. Porque se Deus não andasse com Enoque antes, Enoque jamais andaria com Deus. Porque primeiro ele nos amou para que nós o pudéssemos amar. Então primeiro Deus anda com o homem, honrando o homem, e assim o homem em resposta anda com Deus, honrando a Deus. É assim que funciona. Aí eu pergunto, Deus anda com você? A honra de Deus está associada a você? Quando olham para você, a sua vida, em todos os quadrantes da sua vida, encontram ali Deus sendo honrado? Abraão foi chamado em Isaías de amigo de Deus. Aí eu pergunto, será se podemos ser chamados amigos de Deus? Será se você pode ser chamado amigo de Deus? Será se estamos na galeria dos amigos de Deus? Isso é importante. É importante refletir sobre isso. Em que lugar do mundo você vai encontrar uma mensagem que lhe chame a refletir sobre a sua relação com Deus? Sobre o seu relacionamento com Deus? Sobre se está tudo bem entre você e Deus? Salmo 25, versículo 14, diz que o Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Na versão revista Almeida e atualizada diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem. Em outras palavras, a intimidade de Deus, o segredo de Deus, é daqueles que honram o nome dele. Não é de qualquer um. Então, preste atenção, toda essa argumentação é necessária, compreender e concordar, para que não caiamos na mesma falta que o reino do norte caiu, andando em absoluto desagrado a Deus, acreditando que Deus continuava andando com eles, quando Deus já não mais estava. Entretanto, triste será aquele dia em que diante de Cristo, muitos que frequentavam a igreja aos domingos, cantavam hinos, batiam palmas, ouviram pregações. Triste será aquele dia em que muitos ouvirão as seguintes palavras de Cristo: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vocês que praticam o mal, a iniquidade. Isso é sério. A menos que você esteja aqui e não tenha uma alma. Mas se você tem uma alma, você prestará contas dela diante de Deus. Deixa eu ser mais direto. Você andaria com quem desonra o seu nome? Determinada pessoa que você conhece, de repente você sabe que aquela pessoa anda queimando o seu nome no bairro, anda queimando o seu nome na rua, na igreja, todo canto que ela chega, ela desonra você, fala mal de você. Aí eu pergunto, você andaria com essa pessoa? Se associaria com essa pessoa que vive lhe desonrando, achincalhando o seu nome, jogando o seu nome na lama? Você teria essa coragem? Por que Deus é obrigado a andar? Por que Deus é obrigado a andar? Deus também não anda com quem desonra o seu santo nome publicamente. A menos que você se arrependa e volte a viver de acordo com a vontade dele. Se você anda nesse estado de desonrar o Senhor, meu amigo, conserte a sua aliança com o Senhor hoje. Conserte, não saia daqui lo-ami. Não saia daqui um lo-ami. Não saia daqui um rejeitado. Conserte sua aliança com Ele urgentemente. Urgentemente. E isso nos leva ao nosso último ponto. Por que Deus rejeitou o reino do norte? Por quê? Terceiro lugar. Porque eles quebraram a aliança com o Senhor. Eles quebraram a aliança com o Senhor.
bem parecido também com outro ponto, só que o foco aqui é quebra de aliança. É aquele momento em que Deus não apenas declara o que eles deixaram de ser para Ele, é aquele momento em que Deus declara o que Ele deixou de ser para eles. Volte comigo ao capítulo 1, versículo 9, última parte. Nem eu serei o seu Deus. O grande fato é que eles romperam com o Senhor bem antes que Deus rompesse com eles. Desde quando Deus começou a levantar profetas advertindo dos desvios espirituais que o povo estava tomando, fica demonstrado o quanto eles já tinham se afastado do Senhor e de seus estatutos. Ouça, nenhuma nação na face da terra recebeu mais chances de servir ao Deus vivo da Bíblia Sagrada do que o povo de Israel. Nenhuma nação. Todavia, eles rejeitaram, eles preferiram os ídolos. Era com eles que o Senhor tinha uma aliança feita por meio de Abraão, Isaque e Jacó. Contudo, eles não valorizaram esta aliança e desprezaram o Senhor, o Deus de seus pais. Veja o que Deus disse a respeito deles aqui nesse texto. Abra sua Bíblia comigo, no 2º livro dos Reis, por favor. Olha como isso aqui é interessante e importante. 2º livro dos Reis, capítulo de número 17. Verso 13 ao 15 e depois o 18. O Senhor advertiu Israel e Judá. Israel, 10 tribos. Judá, 2 tribos. Israel, reino do norte. Judá, reino do sul. O Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: voltem-se dos seus maus caminhos e guardem os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que ordenei aos pais de vocês e que lhes enviei por meio dos meus servos, os profetas. Porém, eles não quiseram ouvir, se tornaram obstinados e foram teimosos como os seus pais, que não creram no Senhor seu Deus, rejeitaram os estatutos e a aliança que Deus tinha feito com os pais deles e desprezaram as suas advertências. Seguiram os ídolos sem valor e assim eles mesmos se tornaram sem valor. Grife isso aí, eles mesmos se tornaram sem valor. Seguiram as nações que estavam ao redor deles, das quais o Senhor lhes havia ordenado que não as imitassem. Verso 18. Por isso o Senhor muito se indignou contra Israel e o afastou da sua presença, e nada mais ficou a não ser a tribo de Judá. Perceba, esses textos são mais claros do que nunca que eles abandonaram ao Senhor primeiro, caíram na mais terrível apostasia espiritual, mergulharam numa horrível cegueira espiritual. Eles mesmos se tornaram sem valor. Irmãos, quando nos apartamos do Senhor, nós mesmos nos colocamos nessa condição de sem valor. Quando a gente se aparta de Deus, aliás, podemos dizer nesses termos, um homem apartado de Deus, uma mulher apartada de Deus, ele mesmo, ela mesma se coloca nessa condição de sem valor. Torna-se uma pessoa nos céus sem valor. Por isso que Jesus disse que o homem que se aparta de Deus, o crente que se aparta de Deus, ele é como o sal que perde o sabor, que é jogado no chão, jogado na terra, e para nada mais presta senão para ser lançado fora e pisado pelos homens, porque se torna sem valor.
O nome do filho de Oséias é apenas Deus vaticinando, homologando o ato de rebeldia dos filhos de Israel. Eles não são meu povo e eu não sou o Deus deles. Eu não sou o Deus deles. Alguns dias atrás eu vi um líder religioso muito famoso nesse país dizendo em seu canal do YouTube: o Brasil é do Senhor Jesus. Eu acho que você já ouviu essa frase por aí, muita gente dizer: o Brasil é do Senhor Jesus. Então eu fiquei pensando e pensando, os raros dias que eu penso, fiquei pensando e matutando, o que há de errado com essa frase? Por que essa frase não encaixa na realidade? De certo ângulo, claro que o Brasil é do Senhor Jesus. Claro, assim como todas as nações são de Cristo. Pois está escrito: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Salmo 24, versículo 1. Por esse ângulo está certo. Todavia, veja pelo ângulo que mais interessa a Deus, se é que podemos colocar nesses termos. Veja pelo ângulo que mais interessa a Deus, o ângulo da paternidade de Deus. O ângulo da paternidade, da intimidade do Senhor com os moradores desta nação, do temor do povo daqui com o Senhor. É perceptível que quando a gente coloca Deus e o temor do povo brasileiro diante da presença de Deus, é óbvio que Jesus não é o dono dessa nação. Como pai, não é o pai. Note o quanto Cristo é desprezado e zombado pelo estilo pródigo de viver que temos nesse país, nos carnavais, nas bebedeiras da Semana Santa, nas festas idólatras do mês de junho, na propagação do ateísmo nas universidades brasileiras, no incentivo às drogas, ao homossexualismo, à corrupção política, à exploração do sexo ilícito, à violência. Está aí espalhado aí fora. Saia e você vai ver tudo isso. Ligue os telejornais, veja nas redes sociais, e você vai encontrar exatamente esse cenário. Jesus sendo zombado, desprezado, a vontade de Deus sendo rejeitada, jogada na lama. Deus não é levado em consideração para nada nesse país. Vai se criar uma lei, não se consulta em nada a vontade de Deus para isso. Consulta-se os desejos mais pecaminosos e mais vis de alguns homens atualmente. Então pensa-se em se aprovar o aborto, pensa-se em se aprovar leis a favor da liberação das drogas, pensa-se em se aprovar leis a favor do casamento gay, e por aí se vai. Aí eu pergunto a vocês: o Brasil é de Cristo? É do Senhor Jesus? Podemos dizer que é? É Jesus que está regendo essa nação? É Jesus que está dizendo como é que a coisa tem que ser? Não! Podemos dizer que Deus é o nosso Deus, que Deus anda com a gente em nossas ruas? Claro que não. Brasil não é do Senhor Jesus neste sentido. Essa frase ela é desonesta com o preço que Cristo pagou na cruz, barateando o sacrifício de Cristo a fim de parecer palatável na sua audiência infantil e sem noção. Por isso que a gente não comunga e não anda com essas coisas aí fora de marcha para Jesus e disso e daquilo, com aqueles gritos de guerra que são pura infantilização de gente sem noção teológica, de gente sem profundidade bíblica, de gente que não tem coragem de denunciar o pecado desse país, o pecado dessa nação, o pecado deste povo, a idolatria do Nordeste, a prostituição nas capitais, principalmente do Nordeste, a exploração sexual infantil, o homossexualismo tomando as ruas, e por aí se vai. Não, irmãos, não. Esse não é o povo de Deus. Esse não é a nação que Deus quer para ele.
Não foi para isso que Cristo morreu na cruz. Não foi para vivermos assim, essa bagaceira que está aí fora, não. Pastor, por que Cristo morreu na cruz? Por que Cristo morreu na cruz? Simples. Quando Paulo escreve a sua carta a Tito, ele explica em detalhes por que Cristo, ou para que Cristo morreu na cruz. Quer saber para quê? Venha comigo para Tito, capítulo número 2. Tito 2, versículo número 14. Veja se a pessoa que está do seu lado, ela está com Bíblia. Se ela não tiver, por favor, ajude-a. Brasil é Loami. Veja bem aqui o que está escrito no capítulo 2, versículo 14. Ele deu a si mesmo por nós, falando da igreja, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Não é prioritariamente seu, é exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Aqui está a nação de Deus, o povo de Deus. Um povo dedicado à prática de boas obras. Bem, talvez você diga, mas pastor, boas obras não é ajudar os pobres? Isso eu já faço e todo mundo já faz. Isso aí é o mínimo das boas obras, se é que você pode entender. O mínimo. Boas obras nas Escrituras é, antes e acima de tudo, obediência à santa palavra de Deus. É obedecer à palavra de Deus em tudo. É se submeter a esta verdade, às Escrituras. É aí onde está um povo zeloso, zeloso de boas obras. Zeloso. É por isso que crente é chato, irmãos. É por isso que crente, ele tem essa fama de chato. Por quê, pastor? Porque ele é zeloso por boas obras. Ele é zeloso por santidade. Ele não mente no trabalho. Ele não rouba. Ele não é a fruta podre do ambiente. Ele não é o que fica fazendo intriga uns com os outros, na escola, na faculdade, na vizinhança. Você não encontra ele na vizinhança, indo de casa em casa, fofocar da irmã da esquina, ou da mulher lá da casa da esquina. Ele é na dele, ele vive o evangelho. Ele só tem um interesse: apresentar Cristo e este crucificado. Então aqui está o povo, o qual nós podemos chamar de povo de Deus, zeloso de boas obras. É a sua igreja, composta dos seus eleitos. É com esse povo que Deus tem uma aliança pelo sangue do seu bendito Filho. Amados irmãos, já estou quase encerrando. Tenhamos cuidado com esse cristianismo que oferece uma graça barata para nós, sem mudança de vida, de comportamento, de conduta, que não se preocupa com santidade, muito menos em submeter as nossas vidas aos mandamentos do Senhor. Tenhamos cuidado. Deus não tem aliança com esse tipo de gente. Estamos vivendo um tempo em que devemos ver, cuidar de como está a nossa aliança com o Senhor. Como está a nossa aliança com Deus. Há um clima. Olhe para o mundo. Olhe para o tanto de ameaças que nós temos mundo afora. Há um clima de destruição assolando o mundo nessa hora. É confusão, ninguém se entende. Não há paz, não há tranquilidade. Mortes e mais mortes, tristezas em muitas famílias, gente partindo para a eternidade diariamente. Diariamente, milhares de pessoas partindo para a eternidade, o mundo em crise. Grande preocupação que nós devemos estar agora é: como está a minha aliança com Deus? Como está a minha situação com Deus? Aí eu pergunto: como está a sua aliança com Deus? Temos
mantido firme a nossa vocação e eleição? Pedro vai falar sobre isso, sobre mantermos firmes a nossa vocação e eleição. Temos feito isso? Temos nós preparados, ou estamos nós, melhor dizendo, preparados para enfrentar a eternidade, caso sejamos atacados por algum vírus que apareça por aí no momento? Aqui está uma nação inteira que foi rasgada da presença de Deus. Uma nação inteira foi jogada fora, cortada. Não era mais o povo de Deus e nem Deus mais era o seu Deus. A presença do Senhor não era mais com eles. Que triste. Que triste para aqueles que contam com a presença de Deus no domingo, mas na segunda Deus não anda com eles. O que você acha que acontecerá conosco se não formos fiéis ao Senhor com tudo o que temos e somos neste mundo? Se uma nação inteira foi rejeitada, o que dizer de mim e de você? Como Spurgeon falava sobre Moisés. Se Moisés, que era Moisés, não entrou na terra prometida, e nós? E nós, se vacilarmos, se negligenciarmos tão grande salvação, como diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 2. Meus amigos, roguemos ao Senhor que nos converta de verdade. E nós seremos convertidos. Que nos transformes para a sua glória e nós seremos transformados. Que acorde-nos da letargia espiritual e nós seremos acordados para servi-lo de todo o nosso coração. Por outro lado, faça a sua parte. Faça a sua parte. Vamos fazer nossa parte, irmãos. Coloquemos nossa vida de oração em dia. Sua vida de oração está em dia? Coloquemos nossa vida de leitura bíblica em dia. Congreguemos mais. Assistamos mais pregações bíblicas. Ouçamos mais canções bíblicas. Andemos com quem anda com Deus. Nos acheguemos ao Senhor e Ele se achegará a nós. Só assim estaremos vivendo como o povo de Deus. E Deus será o nosso Deus. E nós seremos o seu povo. E jamais receberemos esse carimbo público de Lo-Ammi. Não, meu povo. Oremos. Senhor Deus, por tua palavra eu te dou graças. Sei que ela não volta vazia. E que ela inquieta consciência e coração. Te peço que o Senhor, por meio dessa palavra, Senhor, venha frutificar em nossas vidas temor, amor, Senhor, por Ti, reprovação ao pecado, zelo pela prática das boas obras, pela prática de uma vida obediente a Ti e de uma vida santificada. Abençoa cada um que está aqui em nome de Jesus e que possamos, ó Deus, sair daqui cheios de temor no coração, cheios, ó Deus, de temor na alma, para não sermos considerados Lo-Ammi. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém.